Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Tempo agora de falarmos do impacto de agentes químicos em redes alimentares marinhas. A minha convidada, Lúcia Guilhermino, do CIMAR, mas não só, porque antes de entrarmos aqui para o estúdio estava-me a dizer que é Sou também... professora da Universidade do Porto, mais concretamente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Muito bem, fica o complemento da informação. Muito obrigada por ter vindo ao Mentes que Brilham. Eu agradeço o convite. Qual o impacto dos agentes químicos em redes alimentares? Esta é uma das principais questões, se não a questão principal do Plastic Global. Queria que me falasse um pouco deste projeto. Este é um projeto nacional que tem financiamento nacional e financiamento comunitário, que envolve parceiros que se complementam em termos de experiência, nomeadamente o CIMAR, que lidera o projeto, também o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, e o IPMA e o IMAR, que são instituições que têm longa tradição de investigação na área do mar e do ambiente em geral e em alguns casos também relacionados com a saúde. E, portanto, o objetivo principal do projeto, que já referiu e muito bem, é, de facto, compreender como é que esses compostos que existem em todo o lado, porque nós os usamos no nosso dia-a-dia, em tudo o que vestimos, nos condimentos alimentares, nos conservantes, etc., e que acabam por ser incorporados no ambiente e, a partir do ambiente, nos animais, nas plantas, e, portanto, vão sendo transferidos e, em alguns casos, aumentando à medida que a cadeia alimentar sobe. Isto é, se nós tivermos, por exemplo, um organismo que pertence ao plâncton, que é um nível trófico muito baixo, vai servir de alimento a alguns peixes, e os peixes mais pequenos a peixes maiores, e nós, muitas vezes, nós humanos, estamos na parte do topo, daquilo que se designa o topo da cadeia trófica. E, portanto, no caso de alguns contaminantes, como é o caso, substâncias que podem ser cancerígenas ou danificarem o sistema nervoso, por exemplo, o mercúrio, que toda a gente já ouviu falar, e alguns desses agentes vão aumentando de quantidade à medida que os organismos são maiores e o nível da cadeia alimentar maior, o que constitui um perigo de exposição. E então, para o homem, e de efeitos adversos a vários níveis, não é? E então, neste projeto, nós temos 3 regiões principais de estudo, que são, assim, ecossistemas modelo, porque estes processos todos, que são químicos, biológicos, geoquímicos, podem variar muito consoante o tipo de ambiente que estamos a falar. O primeiro é, desde logo, na zona da Madeira, onde estamos a investigar isso em várias espécies que são usadas para a alimentação humana, incluindo, por exemplo, no peixe-espada negro, portanto, espécies mais de superfície, espécies de profundidade, algumas das quais nós não sabemos o que vamos encontrar, portanto, porque é difícil estudar os animais que habitam a grandes profundidades. Depois, essa é a tal área do mar profundo. Do mar profundo, exatamente. Depois temos também uma parte na zona costeira, mas que abrange zona já da plataforma, portanto, digamos que é já com uma certa profundidade, onde são buscadas muitas espécies que nós vamos todos os dias ao mercado comprar e gostamos, não é? Portanto, podemos estar a falar da sardinha, do carapau e de outras espécies, também com alguns vertebrados que são como o mexilhão, que todos nós conhecemos, e o terceiro ecossistema é um ecossistema estuarino, que neste caso é o estuário do Rio Minho e que nós escolhemos, porque já vimos a estudá-lo há muito tempo, temos muitos dados, isso é muito importante porque isto são processos que desenvolvem, demoram muito tempo a desenvolver e que também está incluído numa rede muito importante, europeia, de proteção de ecossistemas especiais, que é a rede Natura 2000. E, portanto, foi por isso que nós escolhemos estes ecossistemas.
Ultimamente, nas notícias, e muito graças ao trabalho das associações ambientalistas, nós temos falado muito da problemática do lixo nos mares, nomeadamente os plásticos. Uma das componentes do vosso projeto tem muito a ver com os microplásticos. Queria abordar um pouco esta questão, mas também tentar perceber se os plásticos são, neste momento, o principal problema do lixo marinho. Sim, digamos, agora eu vou começar por dizer que o Plastic Global, daí o seu nome, deriva do facto de o problema da contaminação ambiental por plásticos ser um problema global. Claro. Com efeitos que não se conhecem ainda, vai-se tendo alguns estudos em modelos animais e, portanto, sabemos que eles têm efeitos, passam a barreira hematocefálica, aqueles muito pequeninos, isto é, entram no cérebro, causam problemas a esse nível, problemas cognitivos, mas não se conhece ainda bem. E, portanto, alguns dos objetivos específicos deste projeto é contribuir em termos de efeitos, não só em relação aos animais e à ecologia, incluindo aqui outros organismos, vegetais, há diversos tipos de vegetais, plantas, algas, etc., mas também em relação à saúde humana e ao risco humano. E, portanto, os plásticos, como toda a gente sabe, são indispensáveis no dia de hoje, não é? Nós usamos imensos plásticos, até nas roupas, em tudo, e não nos apercebemos muitas vezes disso. E então esses plásticos, quer sejam grandes, quer sejam mais pequeninos, como aqueles que são usados, por exemplo, em muitos cosméticos, não é? Vão, depois do seu uso, durante a sua produção, ou durante aquela fase intermédia de transformação, isto é, são produzidos a matéria-prima e depois vai ser, por exemplo, colocado uma cor diferente, ou colocarem-lhe agentes químicos para que eles resistam ao calor ou ao frio. E, portanto, tudo isso vai ficar no plástico. Claro. Para além disso, o plástico, quando está no ambiente, vai absorver os outros contaminantes, os outros agentes químicos que lá estão. E quanto mais pequenino for essas partículas, cada partículazinha, maior vai ser essa absorção. E, portanto, os plásticos são a maior componente em termos de percentagem do lixo marinho, do chamado lixo marinho, e, para além disso, temos imensas partículas, a maior parte das quais nós nem as vemos. E essas, como eu disse, quanto mais pequenino, maior é a quantidade. E, portanto, nós aqui estamos, neste projeto, por um lado, a perceber qual é a contaminação do mar em geral, dos animais, de outros tipos de organismos, e, por outro lado, quais são os efeitos. Segunda etapa, os efeitos em vários níveis nos organismos em geral, dos organismos selvagens, naqueles que nós comemos, mas também usamos alguns desses como modelo para aquilo que acontece no homem, ou que pode acontecer, não é? Em vários órgãos. E, finalmente, a ideia é prever o risco destes plásticos, dos contaminantes que eles contêm, em relação a outro problema muito grande, outro paradigma global, que são as alterações climáticas, claro, as mudanças, o aquecimento global, mas não só. E isso influencia. E, portanto, aqui neste projeto nós vamos estudar a influência de fatores complexos, mas eu gostaria de realçar aqui dois que são muito importantes em relação também à saúde humana, que são o aumento da temperatura. Em muitos casos, os agentes químicos aumentam a toxicidade com o aumento da temperatura, e é o caso de alguns plásticos. Nós, quando falamos de plásticos e microplásticos, é uma imensidão de uma grande diversidade de tipos de produtos, não é? Formas, propriedades, várias coisas. E, por outro lado, também pretendemos estudar o efeito da radiação, em particular ultravioleta, mas na globalidade o que nós pretendemos ver é quando aumenta a temperatura, quando aumenta a exposição à radiação solar, não é? Como é que isso vai influenciar a questão da toxicidade dos plásticos, dos microplásticos em particular,
como é que se processa dentro do organismo a libertação daqueles agentes químicos que eles têm e como é que esses agentes, como é que os plásticos também, vão ser transferidos de um nível trófico para o outro até chegar ao homem e o que é que vão fazer, de mal em particular, não é? Para podermos prevenir, porque os plásticos estão aí, claro, são persistentes, existem há muitos anos e uma grande parte deles vão continuar porque eles vão se fragmentando, mas a maioria deles, tanto quanto nós sabemos, não vai desaparecer de forma tão rápida. Muito interessante a nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo Eu é que agradeço aqui ao Mentes que Brilham. E também as perguntas que me permitiram responder. Foi um gosto, Elagá. muito obrigada. Termina aqui o Mentes que Brilham. Já sabes, estamos de regresso. Não, vamos de férias. Vamos de férias durante o mês de agosto. Regressamos em setembro para falar mais de investigação e ciência. Mentes que Brilham, marca Porto Canal. Fique bem, boas férias, se for o caso.